Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo de análise de custo de produção, né? Essa é a terceira parte da sequência, né, de vídeos, e nesse caso a gente está fazendo uma análise de custo de produção da parte do CNC, né? E nessa terceira parte, né, a gente vai estar dando continuidade, né? Lembrando aí a última etapa que a gente viu, né, que foi justamente da escala de produção, né, onde a gente chegou à definição de duas escalas, né, levando em consideração dois operadores, né, no caso um operador trabalhando de 8 às 17 horas, né, e outro operador das 17 às 22 horas, né, o que nos daria aí 13 horas por dia, levando em consideração que você vai estar tirando uma hora, né, de intervalo aí da escala de 8 às 17. Né? Então, com base nessa informação, a gente vai ter 11 dias de produção, né, cada dia vai gerar 39 horas, e nesse caso a gente vai ter um total de 429 horas de trabalho, né? Lembrando que a fabricação ela é para fechar em 400 horas, mas aí a gente fica com 29 horas aí, caso venha ter algum problema no ciclo de fabricação, né? Lembrando que a gente vai estar trabalhando com três equipamentos, né? Ou seja, três tornos CNC. Bom, no caso, os operadores, né, supondo que o salário individual deles, o individual seja de R$ 3.400 já com encargos, né, ou seja, levando em consideração não só o salário bruto dele, mas levando em consideração também os encargos que são pagos pelas empresas, né? Então, no caso aí, somando, a gente está supondo aí que dá R$ 3.400, a jornada mensal, né, de trabalho do operador seja de 160 horas, e aí, nesse caso, dividindo o salário com os encargos pelas 160 horas, a gente ficaria aí com uma relação de R$ 21,25 por hora de custo referente à ação do operador do turno CNC, né? Então, o custo de fabricação da peça deve também estar cobrindo esse custo no que diz respeito à parte do salário do operador. Então aí já fica mais um valor aí para ser guardado. No caso, como a gente está estipulando aí 429 horas, né, com as 29 horas aí a mais de sobra, a gente vai estar multiplicando, né, o valor da hora do operador pelas 429 horas, o que vai nos dar R$ 9.000, 125 reais e 25 centavos, né? Nesse caso aqui é o custo que a gente vai ter com a parte de salário, né? Então, 9.125 reais, né, 25 centavos, vai ser aí a referência desse custo, né, justamente fracionando no que diz respeito à hora do operador, né? Então, aí mais um custo aí para ficar guardado. Bom, outro custo também que é necessário a gente estar levantando é o custo com o equipamento, né? Ou seja, já que a gente vai estar utilizando um equipamento, esse equipamento ele tem um custo para a empresa também, e no caso esse equipamento a gente pode estar considerando a depreciação, né, que é justamente o desgaste com o tempo de uso do equipamento. Tem alguns fatores, né, que indicam aí cálculo referente a tipo de depreciação, né? Então normalmente se trabalha com um fator, né, ou por mês, ou por hora, né, ou por semestre. Outro custo também, né, já que o equipamento ele vai ter que estar em pleno funcionamento, custo com manutenção, né? Então nesse caso aí, ou uma manutenção terceirizada, ou uma manutenção da própria empresa, né? Então é também custo, né? Então entra a parte de salários, encargos. Outro custo também comum para o equipamento, energia elétrica, né? Já que ele vai estar ligado, né? E aí entra também outros custos, né, referente ao uso do equipamento, né? A parte de ferramenta, né, já que é usinagem, a gente vai estar colocando a parte, né? Daqui a pouco a gente fala sobre a parte de ferramentas, né? Então nesse caso aqui a gente também tem que estar verificando o custo do equipamento, né? Então nesse caso aí a gente tem que ter uma relação para os dias, né, de trabalho mensal desse equipamento, né? Já que um equipamento, exemplo, eu posso estar utilizando aquele equipamento 24 horas por dia, né, 30 dias no mês, né? Então se a gente trabalhar com essa relação de escala, a gente chega à condição de 720 horas, né, mensais que o equipamento ele pode estar na ativa, né? A gente não coloca a manutenção nesse caso, né? Exemplo, o equipamento vai ficar 30 dias aí direto ligado, né? Não tem manutenção, não tem parada, a gente está levando em consideração o uso contínuo dele, né? Aí porque a gente está querendo determinar o custo do equipamento, né? Então o valor que a gente chegar com base nessa relação aqui de depreciação, manutenção e energia elétrica, a gente vai estar dividindo pela carga horária. Porque da mesma forma que o operador ele tem um custo por hora, o equipamento ele também vai ter um custo por hora, né? E nesse caso aqui
supondo que o custo mensal do equipamento seja R$ 14.000, ou seja, custo levando em consideração depreciação, manutenção, energia elétrica, ou seja, esse equipamento ligado aí constantemente, né, o quanto é que eu gastaria mensalmente para manter ele, né, aqui no caso está o valor, né, a gente não entrou nesse detalhe, né, de chegar à estimativa do valor aqui, ou de chegar ao detalhe do valor, né, a gente fez de fato uma estimativa, né, mas é possível fazer esse cálculo, né, agora sim, se você for seguindo, você pode estar seguindo várias vertentes e chegar no valor do custo mensal dele. Né? O grande detalhe que a gente identifica são esses três tópicos, né? Depreciação, manutenção e energia elétrica. Caso ele tenha um outro consumível comum, também entraria. Né? Exemplo, manutenção aqui eu já estou colocando também uso de fluido de corte, uso de lubrificante. Né? Então ficou tudo dentro desses três tópicos. Né? Então aí esse equipamento ele tem um custo ativo aí de R$ 14.000 mensal, levando em consideração aquelas mais de 700 horas, né, de uso por mês. Então, nesse caso aqui, eu pego esses R$ 14.000 e vou estar dividindo pelas 720 horas, né, o que vai me dar um custo mensal de R$ 19,45. No caso, não é o custo mensal, né, é o custo por hora. Né, ele vai me dar um custo por hora de R$ 19,45. Ou seja, se, exemplo, vamos supor que você vai alugar esse equipamento para uso e vem alugar ele por R$ 10 a hora, exemplo, né, você vai estar tendo um prejuízo não só pelo equipamento, mas não vai estar nem fazendo a relação de manutenção dele. Lembrando que esses R$ 14.000 foi uma estimativa, né, mas o valor pode ser bem maior. Né? Então, no caso, ficaria um custo de hora por máquina maior. Mas aí, no caso, fazendo a relação que a gente analisou, chegou aí R$ 19,45, tá bom? No caso, no custo para a fabricação, a gente chegaria a essa relação de R$ 8.344, né? Seria a relação para o custo de fabricação das peças. Né? Então, a gente tem, se a gente for levar em consideração, né, o que a gente já calculou até agora, né, a gente tem, minimizar aqui, a gente tem operador, né? A gente já viu que as 429 horas vai dar R$ 9.125. O custo do uso da máquina, né? R$ 8.344. E a matéria-prima, que a gente já calculou antes, R$ 14.700. Né? Esse custo da máquina, aqui só para recapitular aqui, ele está ligado justamente a essa questão aqui do custo por hora, né? Ou seja, se a gente pegar esses R$ 19,45 e multiplicar por 429 horas, a gente justamente vai estar chegando nesse custo mensal. Só para não ficar sem a informação de onde surgiu esse valor especificamente. Né? Então, nesse caso aí, a gente está com os três custos já calculados. Tá bom? Faltam alguns outros custos, a gente vai estar colocando nos outros vídeos. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!